Meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo do canal Conspiração e Ceticismo. Eu quero convidar você a ficar conosco juntos aqui pelos próximos minutos, porque o tema deste vídeo, olha, está sensacional. É um dos vídeos chaves para entender o tipo de conteúdo que nós abordamos aqui. E eu quero convidar você a me acompanhar nessa viagem, a me acompanhar nessa viagem de entendimento a respeito desse tema tão importante que é a nova ordem mundial. Fique conosco. Meus amigos, primeiramente nós temos que procurar entender o que é a nova ordem mundial. É preciso determinar o objeto para que nós tenhamos como explicar esse fenômeno. Primeiro, a nova ordem mundial se trata de um fenômeno não novo, não é um fenômeno recente. Muitas novas ordens mundiais já foram alvo de tentativa de implantação ao longo da história. Se nós pegarmos aí na Idade Antiga, na Antiguidade, nós tivemos impérios que tentaram criar uma ordem global, uma ordem mundial, evidentemente sempre restrita àquilo que era o mundo conhecido até então. Então, nesse sentido, a nova ordem mundial, ou a dominação global, melhor dizendo, sempre esteve associada a uma ideia de imperialismo, a ideia da expansão de um império nacional ou plurinacional, controlando militarmente, politicamente, economicamente, culturalmente, religiosamente, todo um território muito vasto, um território que poderia ser considerado global. Isso dentro do contexto da antiguidade. Alguns exemplos que podem ser citados, por exemplo, o caso do Império Macedônico, o Império Alexandrino, o Império de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, que na antiguidade conquistou boa parte do mundo conhecido, não apenas unificou a península do Peloponeso, que é onde está a Grécia, e também ali a parte da Jônia, que é onde hoje fica a Turquia. Ele conquistou também o sul da Itália, unificou a Magna Grécia ao território grego, parte do norte da África, como o Egito, províncias ali do Oriente Médio, como a Palestina, o território da Babilônia, onde hoje é o Iraque, venceu os persas, e Alexandre o Grande chegou até a Índia, as fronteiras com a Índia. Ou seja, para aquele momento, o Império Helenístico de Alexandre o Grande foi uma dominação global, porque ele conseguiu dominar aquilo que era considerado o mundo conhecido, aquilo que estava dentro das fronteiras que os gregos davam como o mundo e aquilo que estava além do mundo. Outro exemplo de dominação global e imperialismo na antiguidade é o caso de Roma. Roma, como os amigos devem conhecer a história, pelo menos por cima, foi um grande império a partir de Júlio César. Júlio César, que marca justamente a transição entre o fim da República Romana e o começo do período imperial, e Roma vai dominar uma área ainda maior do que aquela que Alexandre o Grande já havia dominado, já havia conquistado. Podemos ainda citar outros que tiveram essa ideia de dominação global, ou seja, dominação daquilo que era considerado o mundo, como Gengis Khan, Átila Huno e outros. Ou seja, essa ideia de domínio global, essa ideia de domínio geral de todos os povos, todos os territórios do mundo não é nova. A diferença que nós encontramos para as teses da nova ordem mundial atuais, ou seja, do século XX para cá, pelo menos, são teses, são ideias que imaginam, primeiro, uma dominação de todo o planeta e uma dominação que passa por cima de fronteiras étnicas, fronteiras culturais, fronteiras políticas e fronteiras econômicas. Então, a nova ordem mundial, a dominação global contemporânea, a dominação global moderna, ela não liga para nenhum desses elementos que na antiguidade eram de extrema importância. Então vejam só, outro exemplo de uma ordem mundial que existiu
foi a Idade Média. Na Idade Média nós tínhamos uma ordem mundial cristã. Aquilo que era o mundo conhecido era, em grande parte, dominado por países ou potências cristãs, como era o caso da Europa Ocidental, a Europa Oriental, parte importante ali da Ásia, como as terras que eram dominadas pelo Império Bizantino até 1453, quando os turcos finalmente conseguem conquistar Constantinopla. E, portanto, aí o mundo viveu por volta de 1000 anos de controle, de domínio, de hegemonia, tanto cultural, quanto política, quanto religiosa, do cristianismo. Nesse caso, no caso da Idade Média, o controle que existia não era sustentado em um país, ou seja, não era um imperialismo de caráter nacional, mas era, antes de tudo, uma dominação de perfil religioso. O cristianismo era o que unificava e dava coesão ao mundo de então. A ideia da nova ordem mundial na contemporaneidade, no entanto, é o que nós vamos tratar com mais detalhes nesse nosso programa. Primeiro, onde nós podemos encontrar as raízes mais sólidas, mais firmes da ideia de nova ordem mundial? Essa ideia mais firme de nova ordem mundial está assentada sobre o iluminismo. O que foi o iluminismo? O iluminismo foi um movimento filosófico surgido aí no século XVIII. Nós tivemos alguns pensadores que são considerados os grandes pensadores, os grandes filósofos iluministas, como Voltaire, Diderot, D'Alembert, Rousseau e o próprio John Locke, por exemplo. São pensadores que tiraram, pouco a pouco, a importância do pensamento religioso, do pensamento teocêntrico, e colocaram o enfoque do pensamento na razão, na crítica à igreja, colocaram o enfoque do pensamento no homem, o homem como sendo o centro dessa forma e desse desenvolvimento do pensamento. Isso tudo tem a sua gênese, a sua formação aí durante o iluminismo, portanto, do século XVIII para frente. Algumas das ideias iluministas podem ser resumidas naquele que é o lema da Revolução Francesa, que é a Revolução Iluminista por natureza: liberdade, igualdade e fraternidade. Este que é o lema da Revolução Francesa é um lema iluminista. E por que nós podemos falar, sem cometer o erro que muitas pessoas cometem, fazendo a devida distinção, que esse lema iluminista é um lema Illuminati? Para isso, eu tenho que fazer aí um breve recuo para tratar da questão da maçonaria. Uma das lojas maçônicas da Europa mais importantes no século XVIII era uma loja que chamava-se Illuminati. Essa loja maçônica chamada Illuminati era uma loja cujo principal membro era o Sr. Adam Weishaupt. Adam Weishaupt, um bávaro. A loja Illuminati ficava na Bavária, um estado que hoje pertence ao território da Alemanha. Foi importante de maneira fundamental para o desenvolvimento da Revolução Francesa e do ideal da Revolução Francesa. Essa loja maçônica, a loja Illuminati, influenciou decisivamente no lema, no pensamento, na maneira de agir, nos valores, a Revolução Francesa e a maçonaria francesa, que foi o principal agente condutor da Revolução. Então, a gente pode falar sem nenhuma sombra de dúvida que a Revolução Francesa foi Illuminati. Agora, nós não podemos cair no erro e confundir e achar que tudo que está envolvido nesse tema de nova ordem mundial é controlado a partir de um grupo escondido, um grupo totalmente recôndito, ou, por exemplo, como alguns identificam na maçonaria, e esse grupo teria o nome Illuminati. Os Illuminatis existiram, eles tinham endereço, as pessoas sabem onde estava localizada a loja maçônica Illuminati. Então, portanto, não se trata de algo secreto, mas discreto, para usar um termo que é muito comum quando nós vamos nos referir, então, à maçonaria. Então, vejam só, essa ideia do iluminismo,
que é uma ideia que tem um pensamento, de certa forma, coligado com o pensamento defendido pela loja maçônica Illuminati, o pensamento iluminista ele traz, além da ideia da igualdade, né, que todos os homens são iguais, que não deve haver distinção dos homens perante a lei, que não deve existir uma distinção dos homens em relação à classe social mesmo, né, uma distinção material entre os homens. Junto a isso, nós temos a ideia da liberdade, uma liberdade que existe fora de uma ordem, uma ideia de uma liberdade absoluta, que de certa maneira está ligada com a ideia da libertinagem, que nós sabemos que é algo que não é produtivo para nenhuma civilização. A libertinagem não gera cultura, a libertinagem não constrói cultura, portanto, a libertinagem, ou seja, a liberdade excessiva, que era algo muito bem vista pelos revolucionários iluministas franceses, essa liberdade absoluta ela é totalmente negativa, ela não constrói, ela não desenvolve. E junto a isso nós temos a ideia da fraternidade, que é a ideia de que, já que todos somos iguais e que temos liberdade, precisamos ser irmãos, precisamos viver em irmandade, afastar de nós todo tipo de contenda, todo tipo de briga, de revanchismo, para que o mundo possa viver de uma maneira mais coesa, de uma maneira mais de uma maneira muito mais pacífica, né? Todo esse cenário iluminista, a gente pode pensar, bom, é agora que todo mundo dá as mãos e começa a cantar Imagine do John Lennon, dos Beatles? É claro que não. Porque esse tipo de ideia, nós sabemos, é extremamente nociva. Vamos entender agora, portanto, já que fizemos esse rodeio, esse passeio pela arqueologia da ideia de dominação global, nos detendo mais ainda sobre a questão do iluminismo, vamos entender quais são os grupos que hoje, no século XXI, lutam para a implantação de uma nova ordem mundial. Nós temos aí alguns grupos. O pensador brasileiro, jornalista Olavo de Carvalho, que vive na Virgínia, lá nos Estados Unidos, no livro dele, um livro debate com o pensador russo Alexander Dugin, o Olavo aponta, que existem 3 grupos que estão disputando neste momento o controle global e que em algumas ocasiões esses 3 grupos se enfrentam e que em outras ocasiões esses grupos formam coalizões para enfrentar uns aos outros. Ora trabalham em conjunto, ora são inimigos radicais entre si. Quais seriam esses 3 grupos que o Olavo de Carvalho aponta? O primeiro desses grupos é o establishment anglo-americano, Clube Bilderberg, o Clube de Roma, Banco Mundial, FMI, o pessoal que está instalado na ONU, Skull and Bones, Bohemian Grove, esses grupos que se usam das instâncias de poder do Ocidente, dos países ocidentais, sobretudo dos Estados Unidos e dos países da zona do euro, para poder implantar a sua agenda de dominação global, para implantar a sua agenda de controle global, com uma só economia, onde toda economia é globalizada, onde as fronteiras serão progressivamente aniquiladas e, portanto, nós teremos também uma cultura homogeneizada, nós teremos uma religião pacificada, onde os conflitos principais que existem entre as forças religiosas, entre as correntes religiosas, serão definitivamente eliminadas, dando lugar a uma nova religião global, onde todos nós nos consideraremos irmãos, todos nós deveremos viver em paz, não deveremos encontrar diferenças, distinções maiores entre as religiões. Esse grupo anglo-americano, esse grupo é aquele que nós podemos também chamar por vez de estratagema ou estratégia Illuminati ou estratégia do Clube Bilderberg. O segundo grupo que o Olavo de Carvalho identifica
é o esquema russo-chinês, é o antigo projeto comunista. Então o Olavo de Carvalho ele identifica que existe uma conjugação de ações entre os russos e os chineses, que os russos e os chineses eles teriam uma conjugação de interesses que faria que entre eles houvesse uma coordenação para a dominação total do mundo. Eu tenho uma visão um pouco distinta a isso. Eu acredito que não há uma coesão forte entre chineses e russos, por uma questão muito estratégica de sobrevivência, tanto para os chineses quanto para os russos. O presidente atual da Rússia, o Vladimir Putin, ele é um nacionalista russo. E o interesse chinês vai totalmente de choque com essa visão russa nacionalista do Vladimir Putin. A visão eurasianista do Putin não pode ser confundida com o neo-eurasianismo do Alexander Dugin, que é esse pensador russo que o Olavo discutiu. O eurasianismo clássico, que é aquele que o Putin defende, ele nada mais é do que o nacionalismo russo. E dentro dessa visão nacionalista russa, não dá para conciliar o nacionalismo russo com o nacionalismo chinês. É equivocado entender que aquilo que nós temos na China hoje é um marxismo-leninismo de tradição ocidental, que elimina fronteiras, que elimina tradições. Os chineses têm voltado pouco a pouco para suas tradições ancestrais, para o confucionismo como uma força religiosa capaz de agregar o interesse chinês. Os chineses têm outros problemas também. Por exemplo, os chineses têm muito dinheiro, mas têm uma população gigantesca, cujo controle dessa população é muito frágil. Somente pode ser possível um controle de uma população de mais de 1 bilhão de habitantes por meio de uma ditadura, como é a ditadura chinesa. E os chineses ainda contam com outros problemas, como disputa com os japoneses, disputa com os coreanos, com o próprio Vietnã. Nós não podemos esquecer ainda dos problemas que a China tem com os separatismos, tanto da província de Xinjiang, que é uma província onde a maioria da população é muçulmana, e também com o separatismo que existe no Tibete. Então todos esses são problemas que atormentam os chineses e que não conta com o apoio da Rússia. A Rússia não apoia os chineses nesse tipo de conflito. Então, recentemente, o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe, ele passou a fazer uma série de tratativas de aproximação com a Rússia. Por exemplo, há uma certa aproximação também entre a Rússia e a Coreia do Sul. Os russos, eles sempre tiveram uma tradição budista de aproximação com a Índia e com o Tibete. Nós precisamos não esquecer que a Índia é talvez o principal rival dos chineses na Ásia. O interesse indiano confronta amplamente o interesse chinês e o principal parceiro militar da Índia são os russos. Os russos vendem material militar para a Índia há muitos anos, já desde a época da Guerra Fria, ou seja, desde o fim da Segunda Guerra Mundial para cá. Os russos vendem material militar para a Índia, vendem produtos de alta tecnologia para os indianos, com transferência de tecnologia para a Índia. Então, conflitar a Índia não é interessante para os russos e, de igual forma, largar a mão dessa parceria que também existe entre a China e os russos também não interessa para eles. Ou seja, há um conflito de interesses muito grande entre Rússia e China. O que existiu no século XX foi a conjunção entre o Partido Comunista da União Soviética e o Partido Comunista Chinês. Mas, em 1969, por exemplo, nós tivemos o conflito sino-soviético, que alguns
estudiosos chamam da Guerra Fria sino-soviética. Uma Guerra Fria paralela, onde quase aconteceu uma guerra nuclear entre a União Soviética e a China por causa de fronteiras. Os chineses, hoje, no século XXI, se a teoria do aquecimento global estiver correta, e muita gente reputa que ela está correta, os chineses teriam uma tendência a buscar terras mais ao norte das suas fronteiras, ou seja, partindo sobre o território da Mongólia e partindo também sobre o território do sul da Rússia, sobre a parte da Rússia asiática. Os russos certamente não se dariam por satisfeitos com isso. Logo, todos os indícios apontam que não existe uma conjunção de interesses entre o projeto de dominação chinês e o projeto de dominação russo. São projetos que às vezes colaboram, mas que na maior parte do tempo estão em conflito. E eles estão, acima de tudo, num conflito de princípios. Por princípio, Rússia e China não são aliados, são inimigos. Eles têm uma aliança de interesses para barrar e para enfrentar inimigos comuns, como os Estados Unidos, por um lado, e até mesmo o Islã, por outro. Mas eles não são aliados naturais, não são aliados por princípios. O Olavo de Carvalho, o terceiro grupo que ele coloca é o Islã, que na visão dele seria o grupo que teria mais chance de dominação no longo prazo por ter uma unidade religiosa. Mas também no Islã eu faço aqui as minhas ressalvas. Como o Olavo bem sabe, aliás sabe muito melhor do que eu, porque ele foi iniciado em círculos esotéricos islâmicos de tradição guénoniana, de tradição shunoniana, do Fritjof Schuon e também do próprio René Guénon, como já citei antes. O que acontece? A religião islâmica, ela é dividida em algumas frações, sendo que algumas delas me parecem irreconciliáveis. A maior distinção que existe dentro do Islã é entre os xiitas e entre os sunitas. O país polo do sunismo é a Arábia Saudita. Foi lá onde o Islã surgiu. E o país polo hoje do xiismo é o Irã. O Irã é um país que tem um pouco mais de liberdade civil, um pouco mais de liberdade e tolerância do que a Arábia Saudita, que é totalmente intolerante com qualquer divergência à visão mais restrita do islamismo. Os sunitas, para quem não sabem, além do Alcorão, que é o livro sagrado, que é a Bíblia do islamismo, os sunitas seguem também um outro livro, que é a Suna. A Suna é um livro de costumes, é um livro de tradições dos povos árabes na época de Maomé até alguns séculos depois. Os xiitas não seguem a Suna, por isso que os xiitas tendem a ser um pouco menos radicais em matérias de costume, em matérias de valores, do que os sunitas. Mas o problema não está entre xiitas e sunitas, mas entre as subdivisões que nós encontramos, sobretudo, do lado sunita. Vemos, por exemplo, o caso das organizações terroristas mais importantes, como a Al-Qaeda, que foi liderada pelo Osama Bin Laden, que foi morto, foi eliminado pelos Estados Unidos há alguns anos atrás, e o próprio Estado Islâmico, que agora está sendo considerado o grupo terrorista mais importante em atuação e em vigência. Tanto a Al-Qaeda quanto o Estado Islâmico são grupos muçulmanos radicais sunitas, que encontram muito respaldo, que encontram muito apoio financeiro, moral, político, estratégico na Arábia Saudita e nos países do Golfo Pérsico, como Catar e Emirados Árabes, Kuwait, Omã, etc. Esses dois grupos terroristas, que atuam, por exemplo, hoje na guerra civil da Síria, eles defendem uma visão do Islã, uma visão sunita, ainda mais radical, ainda mais literal do texto das tradições religiosas muçulmanas. Não há uma chance de coesão entre
Qualquer grupo wahhabita, que é esse Islã sunita mais radical, defendido tanto pela Al-Qaeda quanto pelo Estado Islâmico, não há a menor chance de conjugação, de coesão de valores entre o wahhabismo e o Islã xiita. Não são duas vertentes que se detestam, que não conseguem viver com um mínimo de coesão, que não conseguem coabitar. Para que existisse um projeto verdadeiramente franco de expansão islâmica coordenado, esse processo precisaria passar anteriormente pela dominação de um dos lados do Islã sobre o outro. Ou seja, os xiitas precisariam dominar os sunitas ou os sunitas dominar os xiitas. Lembrando que hoje, se nós formos levar em consideração apenas os potenciais militares dos países muçulmanos sunitas e dos países muçulmanos xiitas, os países sunitas levam muito mais vantagem do que os países sunitas, aliás, do que os países xiitas. Portanto, meus amigos, como eu estava dizendo, não existe uma coesão entre os diversos grupos que compõem o Islã. Então, eu não consigo ver como eles poderiam agir de maneira integrada para uma dominação global. O que existe são os valores comuns da religião muçulmana. E entre esses valores comuns e interesses comuns, seja qual for o grupo de muçulmanos que conquistar maiores territórios, isso será considerada uma vitória para todo o mundo islâmico. Se os sunitas conquistarem a Europa, os xiitas comemorarão. Se os xiitas conquistarem a Europa, os sunitas também comemorarão. Mas entre si eles se detestam. Ou seja, não há uma coesão forte entre esses dois grupos, porém existe uma capacidade de entender a visão de uma forma muito mais holística, de uma maneira muito mais totalizante, onde quem dos muçulmanos conquistar os territórios do mundo será considerado uma vitória de todo o mundo islâmico. Portanto, assim eu apresento esses três grupos que mais comumente têm sido tratados como agentes da nova ordem mundial. Faço agora mais alguns pitacos. Para mim, na minha visão, a visão a partir daquilo que eu já estudei, já pesquisei, já li de livros a respeito de nova ordem mundial e assuntos correlatos, tanto aqueles livros que são clássicos das relações internacionais, são livros de geopolítica como o Halford Mackinder, o Zbigniew Brzezinski e outros, e também daquele tipo de leitura que é considerado um pouco mais conspiratória, a gente pode chegar na conclusão de que o principal agente de dominação global e implantação de uma nova ordem mundial é justamente o mundo ocidental. É aquele grupo que está reunido no Clube Bilderberg, as pessoas mais ricas do Ocidente, os grupos de poder mais ricos do Ocidente, que controlam o mercado financeiro, que controlam os bancos e que, por meio desse controle que eles possuem do mercado financeiro, dos bancos, das grandes empresas, eles conseguem influenciar diretamente na política dos países ocidentais e utilizam os países ocidentais como meros cavalos, como meros instrumentos para os seus projetos particulares de dominação global. Então, o projeto de dominação global do Clube Bilderberg, da nova ordem mundial, ele é o projeto mais coeso e é o projeto de dominação que tem mais chances, no meu entender, de poder prosperar. É aquele que tem mais coesão. E é também, na minha visão, o projeto de poder mais macabro de todos. É o projeto de poder mais nocivo que existe. Ele é abortista, ele é gaysista, ele pretende, de certa forma, ser também eugenista, fazer mudanças biológicas no corpo do ser humano, na própria genética do ser humano. Esse grupo, o grupo ocidental, portanto, é aquele que deve ser principalmente combatido por todos aqueles que não concordam com a nova ordem mundial, sem, evidentemente, nos esquecermos dos demais grupos
que também são agentes para uma nova ordem mundial, seja a Rússia, seja a China, seja o mundo islâmico, sempre existiram projetos de dominação mundial. Mas hoje o grande inimigo do mundo livre, o grande inimigo da civilização é o mundo ocidental. São aqueles que controlam o Ocidente, os países do Ocidente, para a implantação do seu esquema de poder. É um consórcio que está criado para a dominação por meio dos bancos, das altas finanças, da imprensa, da academia, para implantar uma nova ordem mundial. É uma distopia, é o admirável mundo novo que o Aldous Huxley já havia profetizado e que o George Orwell, em 1984, também já havia tratado. É por hoje, é o que eu tinha para tratar. Aguardo você no nosso próximo vídeo. Se inscreva no nosso canal e compartilhe os nossos vídeos. Muito obrigado!